relatórios publicados pela Controladoria Geral da União nos últimos dias apontam para um descontrole do Ministério da Saúde na aquisição de vacinas, medicamentos e testes de Covid-19. Um deles mostra o desperdício de mais de 2 bilhões de reais em imunizantes e medicamentos do Sistema Único de Saúde, do SUS, de 2021 a 2023, devido à perda de validade. O Ministério da Saúde respondeu em nota a esses questionamentos que o Metrópolis fez, afirmando que a atual gestão transformou o gerenciamento dos estoques do SUS e acrescentou que o governo Bolsonaro precisa ser responsabilizado pela má gestão durante a pandemia da Covid-19. Em outro relatório, a CGU identificou um superdimensionamento na aquisição neste ano de testes de Covid-19 e, inicialmente, o Ministério da Saúde iria comprar 90 milhões de insumos em um total de 189 milhões de reais. Após interferência da CGU, a pasta reduziu a quantidade para 73 milhões de testes. Mas quem vai explicar essa história toda, descoberta por Tássio Lohan, é o nosso colunista Tássio Lohan, que quando eu comecei a ler a nota aqui, eu já imaginei que seria assunto seu, viu, Tássio? Um bom dia, é sempre ótimo te ter aqui no Acorda Metrópolis. Bom dia, Natália, tudo bem? Prazer novamente estar aqui. Tudo certo. Bom, eu cobria o Ministério da Saúde na pandemia e eu lembro que depois que teve a renovação, a troca do governo, conversando ainda com as fontes, servidores de carreira lá do Ministério da Saúde, falavam muito mesmo que o governo Bolsonaro fez uma devassa, muita gente extremamente crítica ao governo Bolsonaro e que o governo Lula ia demorar muitos anos de governo, talvez todo o primeiro, os primeiros anos ali, para colocar tudo em ordem de novo, para daí sim avançar em pautas. A gente vê que o conflito segue mesmo, né? Sim, exatamente, Natália. O que o governo Bolsonaro fez não é segredo para ninguém, né? Ele mesmo admite essa falta de incentivo à vacinação durante a pandemia de 19, todas essas questões ali da compra de vacinas que gerou uma CPI, gerou investigação da Polícia Federal, e é por isso, inclusive, que o Ministério da Saúde, a atual gestão, o governo Bolsonaro, justamente por esse desperdício de vacinas, de desperdício de doses ali, de imunizantes, que foram comprados durante a pandemia. É claro, a CGU também toca nesse ponto, num dos relatórios da CGU, e assim, é difícil realmente a gente imagina a gente numa crise ali gigantesca que nunca tinha acontecido, né, que foi a pandemia ali da Covid-19, como que a gente ia comprar vacinas realmente, é uma dificuldade que a CGU bota nisso, no relatório explica isso, justifica essa questão, mas ainda assim é um desperdício muito absurdo, né? 2 bilhões e 300 milhões de reais em 2 anos, em 3 anos, de 21 a 23, é algo ali que tem chamado a atenção, que chamou a atenção da CGU. A gente já tinha feito algumas reportagens aqui na coluna sobre esse desperdício de imunizantes, mostrando essa perda bilionária ali justamente por conta do prazo de validade. E a CGU faz esse relatório justamente para entender a gravidade desse problema, para enfim, resolver esse problema que não é normal em um país em que a gente está aí precisando de dinheiro, ajuste fiscal, essas coisas, está aí desperdiçando 2,3 bilhões de reais imunizantes. Para se ter uma ideia, em comparação a quase 1/3, né, da fraude, da grande farra do INSS, que desviou aí dinheiro de aposentados e pensionistas. Então a CGU faz essa análise, e o que a CGU encontra, na verdade, é um descontrole por parte do Ministério da Saúde em relação a esse gerenciamento, né? A CGU elenca algumas falhas ali, como a inexistência de parâmetros de aceitabilidade de perdas, ou seja,
O Ministério da Saúde não tem um parâmetro ali do que é aceitável, o que não é aceitável nessas perdas de vacinas imunizantes. A fragilidade no sistema de gestão de estoques, inadequações em dispositivos fatores relacionados à logística também, e ali, nesse caso, a CGU mostra, por exemplo, que algumas vacinas chegavam no estoque do Ministério da Saúde, ficavam um tempo ali nesse estoque, e quando saíam ali para serem distribuídos para os estados e municípios, ela já estava ali muito próximo do prazo de validade. Nesse ponto ainda, a CGU destaca que esses 2,3 bilhões que foram desperdiçados nesses 3 anos são desperdícios no Ministério da Saúde. Isso significa que o desperdício pode ser maior ainda, pois o Ministério da Saúde não tem um controle das vacinas. Quando ele manda as vacinas para os estados, para os municípios, ele não tem esse controle do que pode ser desperdiçado nesse caminho até esses outros entes, nessa cadeia logística, né? Então, nesse ponto ainda, a CGU, por exemplo, destaca que o desperdício pode chegar a 7 bilhões, quase 8 bilhões nesses 3 anos. O Ministério da Saúde, você disse, culpou a gestão Bolsonaro, disse que ter consertado todo, tá trabalhando para consertar toda essa situação. Só que, por exemplo, o segundo relatório já é algo exclusivamente dessa gestão. O segundo relatório, ele diz sobre... ele analisa uma licitação do Ministério da Saúde para a compra de testes de Covid. Inicialmente, o Ministério ia comprar 90 milhões, e aí a CGU entra na parada e fala, eu acho que vocês estão funcionando isso, acho não, eles mostram com dados que eles estão superdimensionando essa compra e que, na verdade, deveriam ser comprados 73 milhões de doses, aí uma potencial economia de milhões de reais. E aí, por que isso é importante? Justamente porque mostra esse descontrole, né? O Ministério da Saúde, ali, talvez eu comprar mais doses do que o necessário. E nessa linha que a CGU tem identificado, possivelmente daqui a 2 anos, talvez daqui a um tempo, esses testes iam ser desperdiçados e ia ser uma nova matéria daí de desperdício do Ministério da Saúde em relação a insumos e medicamentos. Perfeito.